começando mais um RafaCast. E aí, como vocês estão? Estão animados para a nossa tarde? Pois eu estou super. Hoje a gente vai receber uma convidada super importante, blogueira, influenciadora, e eu estou super animada para saber sobre a história dela. E eu espero que vocês também estejam. Hoje a gente vai receber a Tati. Seja muito bem-vinda! Obrigada, Rafa. Prazerzão estar aqui no seu podcast. Tudo tão lindo, tão lúdico. Eu já tô apaixonada em tudo. Prazer. A gente também tá muito feliz de te receber e espero que você goste das nossas perguntas. Tenho certeza. Vamos lá. Vamos começar? Vamos. Bom, eu quero saber, primeiramente, como foi que você começou na sua carreira como influencer e provadora? Rafa, eu fui confeiteira aqui em Goiânia por 5 anos. E aí, nesse período de confeitaria, né, que foi uma história longa, assim, atendi muita gente bacana aqui, várias outras influências, outras blogueiras. Aí eu fui crescendo no ramo, e paralelo com a confeitaria, foi surgindo o trabalho de influencer, porque eu comprava as coisas, indicava para o meu público, para minha audiência, e aí as pessoas começaram a confiar e comprar também. Sempre vinham me perguntar, mesmo não sendo da minha área de confeitaria, aonde que eu tinha comprado isso, eu sempre indicava, então foi surgindo assim meio naturalmente. Sim. Quando eu encerrei a confeitaria, no começo de 2024, que eu falei, e agora? O que eu vou fazer da vida? A galera ficou me empurrando, vai ser blogueira, vai ser influencer, porque você nasceu pra isso, porque você já faz isso sem ser profissão, torna isso uma profissão agora. E foi assim que aconteceu, e vem sendo. Mas por que você quis parar com a confeitaria? Foi você mesma que quis ou foi diminuindo a vontade? Como é que foi? Fui eu mesmo que quis, Rafa, mas foi mais por conta de ter mais tempo para minha família, para o meu filho pequeno, que na época ele estava com 4 para 5 anos, eu não tinha quase tempo nenhum para ele. O trabalho de confeitaria ele é muito exaustivo, assim, eu precisava trabalhar 18 horas por dia para atender a demanda. E aí eu precisava ficar mais com meu filho e também por conta de cansaço, esforço físico, cansaço mental, um monte de funções acumuladas. Aí eu decidi parar, dar um tempo para mim, para minha família. E aí eu decidi que eu não voltava para esse ramo mais. Mas assim, foi um período muito bom, tive muita experiência, fiz muita conexão, foi o que me trouxe até onde eu tô hoje. Mas pelo meu bem-estar físico e mental, eu decidi estopar com a confeitaria. Mas no futuro, assim, você não pretende talvez voltar a fazer ou não? Não pretendo. As pessoas me perguntam, Tati, o que você não vende? Eu falo doce. Doce eu não vendo. O resto, o que tiver, a gente vai conversar para os outros clientes, para minha própria loja, porque paralelo a isso eu tenho uma loja virtual também. Mas doce, confeitaria, hoje não. Só divulgando as minhas colegas, que trabalham muito bem também. E o que foi que te motivou a entrar no mundo da moda e do marketing digital? Então, marketing digital eu já fazia no meu Instagram, né? Sempre fiz bastante, assim. Eu aprendi a trabalhar com marketing no meu Instagram de confeitaria. E aí, modéstia à parte, eu fui fazendo bem, assim, outras empresas viram, falaram, não, eu quero o seu tipo de trabalho pro meu Instagram também, e foi fluindo bem naturalmente. E moda, como eu já passei por vários processos na vida, eu já fui plus, né? Já tive 130 quilos, então sempre foi muito difícil trabalhar com moda para uma pessoa que é plus. E aí, à medida que eu fiz uma cirurgia, fui emagrecendo, tendo oportunidades, eu fui entrando nesse mundo para poder divulgar para outras pessoas também os lugares certos que tinham. Então, isso já vem de bastante tempo. E agora que eu estou, assim, bem abaixo desse peso, é mais fácil encontrar as lojas e poder influenciar as pessoas. E como é que foi quando você decidiu que queria emagrecer, quando você era plus? Então, eu fiz a cirurgia bariátrica 10 anos atrás. 10? Isso. Vai fazer 10 anos. Foi em 2016. Porque eu queria ser mãe. Já tava com 26 anos. Casada. Eu falei, eu quero ser mãe. Eu sabia que o tamanho que eu tinha era perigoso, né? Podia ter alguma intercorrência. Aí eu falei, não, vou fazer uma cirurgia aqui. Na época a gente tinha bem menos recursos do que hoje. Hoje tá um pouco mais fácil, né? Porque bariátrica é um processo difícil. Mas graças a Deus foi muito tranquilo, deu tudo certo. Cheguei onde eu queria, tive meu filho, hoje ele tá lá, tá bem. E meu objetivo foi alcançado, né? Foi concluído. E você teve o apoio da sua família durante esse processo? Como é que foi? Total, tive total apoio, meu esposo, a minha irmã que me apoia muito, a minha mãe, todo mundo trabalhando em prol. É um processo difícil, mas se você tiver suporte, dá pra passar bem, assim.
E quais que foram os maiores desafios que você enfrentou no início da sua carreira? Os maiores? Sim. Rafa, eu acredito que a aceitação do público, assim, porque você vai um pouco com medo, né? É. Será que as pessoas vão gostar? Será que meu trabalho tá bem feito? Será que vai dar retorno pro cliente? Às vezes a gente faz parcerias pagas, né? Recebe do cliente para mostrar o produto dele, aí você acaba que fica com receio de não entregar o que o cliente precisa, o que o cliente merece. Então, esses são os maiores desafios, é você se desdobrar, fazer acontecer para que o cliente tenha o retorno que ele espera. Afinal, ele investiu nisso, né? Então, os maiores desafios é sempre suprir o que o cliente precisa. A gente costuma falar que o influenciador, ele não vende, ele não é o vendedor. Ele é a cara da empresa, ele mostra a marca, né? A gente leva o consumidor até a loja. Sim. E aí com o time de vendas, com o proprietário, né? A gente faz parte mais do marketing. Mas graças a Deus tem dado certo. O pessoal tá gostando, os clientes estão gostando e eu também tô gostando bastante. Teve algum momento, assim, em que uma marca te pediu, né, pra fazer um vídeo sobre algum produto? Aí aconteceu um momento muito engraçado durante esse vídeo? Algum perrengue, alguma coisa assim? Nossa, perrengue sempre tem, né? Às vezes você sai com mala pra fazer provador, vai em alguma loja, aí chega lá, o estilo da roupa não funciona muito com o que você levou, a gente tem que adaptar, mas o influenciador ele tem que se reinventar, ele tem que dar seus pulos pra no final dar certo. Tem que ser criativo. Tem que ser criativo, exatamente. E você que escolhe as lojas e marcas com o qual você vai trabalhar ou elas que te chamam? Como é que é esse processo? A gente tem, acho que toda influencer, né? Tem um Media Kit, você Sim. envia para a loja esse Media Kit com seus números, seus dados, e a loja te envia a proposta do que é para trabalhar. Eu sou muito criteriosa, por exemplo, com comida. Eu não faço divulgação de qualquer comida. Aí tem que ser uma comida gostosa. Pode me chamar de chata, porque assim, como consumidor e como uma pessoa que já trabalhou com comida, eu sei o tanto que a experiência é ruim da gente pagar por comida que não é boa. Uhum. Então eu não indico, eu falo, pode mandar, eu vou experimentar, eu gravo experimentando, eu como, se eu aprovar, eu posto. E aí você me paga. Mas se não for legal, tem muita questão do recebido também, né? O pessoal que tá começando, Tati, posso mandar pra você provar? Eu já deixo bem claro, pode, aceito, só que eu não posso se eu não gostar. Com comida eu sou mais criteriosa. Lojas de roupas, essas coisas, o critério é um pouco menor, né? Porque eu não posso divulgar só as roupas que eu gosto, eu tenho que divulgar para todos os públicos, né? Então, mesmo que aquele seja um look que eu não usaria no meu dia a dia, eu sei que tem gente que usaria. Então, se a roupa for boa, for de qualidade e o preço for justo, eu também divulgo. Não tem tanto critério assim, não. Mesmo não sendo seu estilo? Mesmo não sendo meu estilo. Mas e comida, assim, tipo assim, um exemplo. Se você não gostar de comida japonesa, sushi, você ainda assim indicaria ou não? Eu recuso, eu já recusei. Já? Comida japonesa é um negócio que eu não como. E eu já recusei algumas vezes já. Porque uma vez eu até tentei ir, falei assim, vamos tentar conciliar um dia que meu esposo consegue ir, porque ele come e eu filmo ele comendo, mas sempre trabalhando com a verdade. Eu não vou pegar lá o sushi, vou comer e falar que tá bom se eu realmente não gosto de consumir, então eu não consumo. Mas eu não sou muito seletiva, não. São poucas coisas assim que falar isso eu não gosto. A grande maioria das coisas eu como. E aí, se for bom, se eu aprovar, eu divulgo. E qual que foi a peça de roupa, né, produto, assim, que você achou mais memorável e que ainda fica assim na sua cabeça? E por quê? Eu sou daquelas assim, se eu coloquei a roupa no corpo e provei e gosto, eu levo pra casa. Eu levo. Aí às vezes eu falo, né? Não olha pra nenhuma mais, só olha pra aquela. Aquela. Geralmente eu falo pro proprietário, né? Tem só uma peça? Porque se tiver só uma peça eu nem divulgo, porque eu vou ficar com essa aqui e você não vai ter mais pra vender. Mas as lojas que eu trabalho, assim, as minhas parceiras são de muita qualidade, assim, tudo que eu pego e uso. Mas tem, Rafa, tem algumas que é paixão à primeira vista, assim, você entra e fala, meu Deus, aquilo ali precisa ir pro meu guarda-roupa. E como é que você se prepara para uma sessão de provador? Você tem alguma rotina, assim, específica? Tem. Como é que é? A gente tem uma rotina específica. Maquiagem, básico, porque, né, você é a modelo, mas o produto não é você. Então, básico, tem que dar destaque assim, no produto e não... Produto. Exatamente, no produto. Então, maquiagem básica, sapatos, e aí você tenta fazer uma pesquisa, assim, na loja, né? Principalmente quando é a primeira vez. Quando é recorrente, a gente já sabe o que tem na loja. Mas quando é a primeira vez, dá uma conversada ali com quem tá te contratando,
para poder saber o que vai ser provado, né? Porque geralmente a gente mostra a loja no contexto e pega ali 3, 4 looks para provar. O que serão esses looks? Que aí você leva os sapatos, né? Acessórios, brinco, colares que combinam. E é mais essa rotina mesmo. E assim, coisa que eu acho importante na nossa rotina, chegar no horário, né? Não demorar para entregar o conteúdo do cliente. Sim. Eu geralmente só pego 2 empresas por dia, uma para postar de manhã, uma para postar à tarde, porque senão fica aquele tanto de pontinho lá também, a Mandar pro audiência. cliente antes pra ver se ele Exato, aprova. mandar pro cliente antes e não demorar na entrega. Eu acho isso muito importante. Se você gravou de manhã, né, até de dica para quem tá começando nesse ramo, entrega no máximo à tarde. Se você gravou à tarde, entrega no máximo no outro dia. Isso para as influencers mais micro, assim, como a gente, né? Porque eu sei que as grandonas, né? A gente falando de 50, 100, 200 mil seguidores, tem uma equipe por trás. Sim. Que edita. Mas e pra também gente não pegar muito trabalho de uma vez. Jamais. Até porque a qualidade da entrega não vai ser a que a gente gosta de entregar. É isso. E quais são os critérios, né, acontecimentos que você observa durante as suas visitas em alguma loja antes, né, de recomendar para alguma de suas seguidoras? Se a empresa, primeiramente, se a empresa cumpre o que entrega, né? Uhum. É loja online. Tudo bem, a empresa manda mesmo, né? Manda não vai ser um golpe, né? Vai chegar o produto direitinho, o preço é justo. Vai chegar até tal dia. Exato. A qualidade é boa. São vai vir bem embalado. É isso. É o que a gente chama de crivo, né? A gente só anuncia o que passa pelo nosso crivo. Eu, pelo menos, sou assim. Eu não pego qualquer trabalho por dinheiro. Pode ser o dinheiro que for, dependendo. Se eu não aprovar, se eu ver que é um golpe, que minhas seguidoras vão levar algum tipo de prejuízo, eu não indico. E já teve algum momento assim que você foi fazer um provador, algum vídeo, e aí você reparou que teve um acontecimento meio chatinho de talvez uma vendedora e uma cliente estarem meio que brigando, alguma coisa assim? E como é que você agiu? Rafa, graças a Deus, as empresas que eu fui até hoje são bem tranquilas, assim. Eu acho que eu nunca tive problema com nenhuma, nem vi algum desconforto com nenhuma. A gente sabe que existe gente de todo tipo, né? Uhum. Existe ser humano de todo tipo. Aí, às vezes, até a vendedora ali tá querendo fazer uma entrega maior, tá querendo socializar mais, e o cliente acha isso meio chato, e aí um olhar ou outro, uma falta de paciência ou outra, a gente repara, mas é bem pouco, graças a Deus, assim. Porque acho que o ambiente de trabalho sossegado é bom para todo mundo, né? Pro influencer que tá ali, pro proprietário, pro vendedor. E como é que é o seu relacionamento com os proprietários das lojas e os gerentes que você visita? Olha, eu sou bem sortuda, Rafa, bem sortuda. Eu não tenho nada para reclamar de nenhuma empresa que eu fiz. Só gente de boa. Só gente de boa, assim. Até quando a gente faz eventos maiores a convites de agências, né? Que as agências entram em contato com a gente, preciso que você vá a tal lugar porque tem um trabalho que combina com o seu nicho, com o seu público, com a sua audiência. Mesmo quando a gente não trata direto com o proprietário, com a equipe de marketing, muito tranquila, assim. Eu tenho tido muita sorte nessa caminhada. E em alguma vez que você foi visitar alguma loja, assim, uma proprietária, etc., já te contou a história dessa loja que você se emocionou muito, assim? Sim. E como é que foi? Sim, tem algumas histórias, assim, bem bacanas, assim, de superação, de cliente que, né, dos meus clientes, no caso, que cansou de trabalhar para outros e começou a empreender porque sabia que tinha potencial de crescer e a loja tá muito bem hoje. Então, acho que todo mundo que cruza o caminho da gente, né, Rafa, tem um pouco para ensinar pra gente e a gente ensina um pouco para eles. Então, do mesmo jeito que muita gente fica admirado com a minha história, de ter me reinventado, de sair de uma carreira que já estava consolidada para uma do nada, do zero, eu falo que eu aprendo muito mais com os empreendedores que eu tô ali, sabe? Uma galera que pega um ônibus aqui, vai até São Paulo, bate e volta de madrugada para trazer novidade que aqui em Goiânia não tem. Eu acho isso muito bacana. E como é que você determina qual é a estratégia de conteúdo, né? O que vai ser criado para postar nas redes sociais? Rafa, nas minhas redes eu trabalho mais assim como campanha, sabe? Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, os conteúdos nichados, assim, para divulgar outras empresas, né? Sim. Por exemplo, agora é Dia dos Namorados, aí a empresa contrata a gente para fazer aqueles presentes ali que tem que sair, né? Já nas minhas, para não ficar um perfil assim muito vitrine, muito só de venda,
Eu mesclo com a minha família, com os eventos que eu vou, a gente coloca um pouquinho de humor no meio, meu filho aparece bastante, a galera interage, gosta muito, pra não ficar aquele perfil muito nichado de venda e as pessoas não gostarem de ver, porque a gente precisa dos seguidores ali, né? E quais plataformas você considera mais eficazes pro marketing de moda? Hoje, acho que 90% ainda é o Instagram. Porque o TikTok tem muito entretenimento, tem muita Sim. entrega, mas eu acho que não é um conteúdo tão nichado pra moda. Pra moda, mais os stories, né? Provar roupa e mostrar pra sua comunidade. Status do WhatsApp também, só que aí já não é função do influenciador, né? Você entrega o material e a loja posta no status dela. Sim. Mas eu acredito que para vender, ainda esses dois. Apesar da crescente do TikTok, da maior visibilidade ali, eu falo que você fica, né? Se você quer fama mais rápido, eu Sim. acho que é o TikTok. Mas para vendas em roupas especificamente, eu ainda acho que é o Instagram e o WhatsApp. E como é que você mede o sucesso das campanhas que você gerencia? Tem um tipo de planilha que você fica colocando assim pra gerenciar assim? Como é que é? Geralmente os insights do Instagram mesmo, né? Você vai lá e dá uma olhada como é que foi a sua entrega no dia, para tal campanha. Outra coisa que a gente pede muito para os seguidores fazer, sempre a gente bate nessa tecla. Quando você for comprar, eu fui lá e comprei na loja da Rafa. E você viu no meu Instagram, fala pro proprietário, fala pro vendedor. Eu vim porque eu vi no Instagram da Tati. Que isso é a métrica também pra gente ser recontratado. Pro proprietário contratar a gente de novo. E você tem alguma dica para quem tá começando a trabalhar com as redes sociais? Não pensa muito, sabe? Vai, Só começa, se se joga, porque tem que ser um negócio natural. Se você for pensar demais, fazer estratégia demais, criar coisas mirabolantes, você vai achar imperfeito e você não vai fazer. E ninguém é perfeito no começo. Tem que começar e tem que ir. E primeiramente começa pelo que você gosta. Exatamente, exatamente. Você não vai indicar um negócio que você não usaria, que você não comeria, ou que você não acha justo com a pessoa que vai comprar. Então faz o que você gosta e vai. E se joga, só vai. Bom, o papo tá muito bom, mas que tal agora a gente ir pra um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta? Vambora. Então fiquem ligadinhos que daqui a pouco a gente volta com mais RafaCast.